Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem, um podcast em que damos voz a especialistas e profissionais desta área. No episódio de hoje vamos falar da enfermagem em contextos de corporações de bombeiros. Para nos ajudar a explorar este tema, contamos com a colaboração do enfermeiro Francisco Coelho, especialista em enfermagem médico-cirúrgica e gestão de emergência e socorro e enfermeiro bombeiro na Corporação de Bombeiros de Santa Maria da Feira. Enfermeiro Francisco, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um gosto recebê-lo no nosso Instituto para falarmos de um tema tão interessante para os profissionais desta área e também para estudantes que estejam agora a concluir o seu ciclo de estudos. Bom dia, Rita. Muito obrigado desde já pelo convite, por este tema que é bastante apreço e bastante carinho por esta área, face aos anos que estou nesta área dos bombeiros. Enfermeiro Francisco, para iniciarmos então a nossa conversa, gostaríamos de perceber como é que descreveria o papel do enfermeiro neste contexto das corporações de bombeiros. O enfermeiro bombeiro deve moldar o seu papel consoante as necessidades dos bombeiros e da sua corporação. Temos um papel longo, um trabalho longo pela frente para chegarmos ao papel ideal do enfermeiro especialista no contexto dos bombeiros. Existe bastante trabalho pela frente e isso passa por olhar pela saúde dos bombeiros e também pelo trabalho no ambiente extra-hospitalar, tanto o papel do enfermeiro especialista em contexto de emergência. Muito bem, sim. Em termos de quais seriam as principais funções do enfermeiro em contexto de emergência, quais é que poderia destacar? Em contexto de emergência, o enfermeiro bombeiro pode destacar-se como um elemento também diferenciado no ambiente pré-hospitalar. Portanto, no atendimento a vítimas críticas, poderemos, em determinadas situações, em articulação com o Instituto Nacional de Emergência Médica, poderemos também aqui exercer um papel diferenciador no cuidado ao utente de vítima ou à vítima de situação de emergência médica ou acidente. Pensando nesta atuação de enfermeiros e bombeiros, como é que é realizada esta articulação da equipa? A articulação entre bombeiros e o enfermeiro no pré-hospitalar, portanto, trabalham em equipa, com uma determinada, um determinado desenvolvimento consoante os contextos no pré-hospitalar, em que o enfermeiro pode desempenhar o papel de team leader, ou quando já temos outras equipas mais diferenciadas do Instituto Nacional de Emergência Médica, isto se refere às MERs ou às CIVs, vão também trabalhar em conjunto e aí, como é evidente, o papel de liderança passa para outra profissão, neste caso o médico. E neste contexto aqui, o que queremos é que, enquanto não há um meio diferenciado ou até chegar ao hospital, o enfermeiro adota aqui a posição de líder, de especialista em tratar os doentes que estão em situação crítica. E é isso que pretendemos que o enfermeiro no pré-hospitalar desempenhe sem nunca estar a retirar o papel do tripulante de ambulância de socorro, tem o seu papel bem definido. Portanto, aqui no fundo seríamos um apoio apenas diferenciado em determinadas situações. E quais são os principais desafios que os enfermeiros que pretendem atuar nestas situações podem enfrentar? Eles podem enfrentar várias situações, nomeadamente em acidentes multivítimas, em acidentes complexos, como por exemplo acidentes em que temos vítimas encarceradas, vítimas em paragem cardiorrespiratória e é sempre uma preocupação as vítimas em idade pediátrica. Essas situações são as mais complicadas e que trazem bastantes desafios. Portanto, isso foge um bocadinho àquele hábito, ao nosso trabalho mais generalista do ambiente hospitalar.
Portanto, saímos um bocadinho do nosso ambiente de conforto, em que temos todas as especialidades, todas as ajudas necessárias, que é resolvido com um telefonema, enquanto no pré-hospitalar traz outros desafios, porque muitas vezes aquela ajuda demora algum tempo ou não está disponível, e aqui com o enfermeiro especialista, com a sua formação, com a sua experiência hospitalar ou até extra-hospitalar, vai conseguir fazer a diferença para a saúde das vítimas. Muito bem. Ou seja, como é que o enfermeiro pode estar preparado para lidar com essas situações de acidentes graves? A experiência hospitalar é fulcral, faz toda a diferença de ter o know-how e a experiência do hospital em diferentes contextos, em diferentes serviços, em diferentes especialidades, vai fazer toda a diferença para o seu trabalho no pré-hospitalar. Além disso, é a formação de base e a formação também da especialidade, que começa a ser exigida, e a formação que é tida ao longo do tempo para adquirir a competência da Ordem dos Enfermeiros, a competência extra-hospitalar. Portanto, a formação e a experiência hospitalar, aliada também à formação que o enfermeiro bombeiro vai adquirir ao longo do tempo dentro do Corpo de Bombeiros, através das ocorrências que faz no pré-hospitalar, vai conseguir prepará-lo para fazer toda a diferença. Muito bem, sim. Como é que podemos garantir a saúde também dos nossos bombeiros? Muito bem. A saúde dos bombeiros é um problema, é um aspecto que não está longe ainda de ter o melhor foco das atenções. E o enfermeiro bombeiro é a chave essencial. Porquê? Porque o enfermeiro bombeiro está presente em praticamente todas as corporações de bombeiros. Há uma média em que temos entre 1 a 2 enfermeiros por corpo de bombeiros a nível nacional. Isto faz uma abrangência nacional. E com a capacidade, com a formação académica de base ou formação especializada na área da saúde ocupacional, da vigilância da saúde, de enfermeiros em contexto de bombeiros, há essa capacidade de vigiar a saúde dos bombeiros ao longo de um tempo. Tem que ser um programa financiado, estruturado, acompanhado, portanto com a cabeça, tronco e membros. Além disso, desta vigilância, é importante saber como é que está a saúde do operacional, do bombeiro, quando entra para o corpo de bombeiros, ou seja, da admissão de um bombeiro. Portanto, deve ser feita também uma avaliação de enfermagem, de saúde do candidato a bombeiro, e é isto que temos que também pegar para saber que quem entra dentro do corpo de bombeiros está efetivamente em segurança. E é este ponto aqui que também o enfermeiro bombeiro pode ajudar. Portanto, além da vigilância e da admissão do bombeiro, pode fazer aqui um acompanhamento ao longo do tempo e garantir que aquele operacional, ao longo da sua vida enquanto bombeiro, vai estar com as melhores condições para desempenhar a sua função, que é uma função de risco, queiramos, quer não. Há pouco falávamos, portanto, o atendimento a vítimas em situações de emergência. Existe uma abordagem diferente do que a que vemos nos ambientes hospitalares. Quais são as principais diferenças nesse cuidado? É um pouco o não apoio ou a falta de profissionais de diferentes especialidades que surgem imediatamente a pessoa após uma chamada. Portanto, nós numa sala de emergência conseguimos ter vários médicos de várias especialidades, enfermeiros de várias especialidades e enfermeiros com experiência já muito bem consolidada, peritos, e até podemos ter enfermeiros com menos experiência. Portanto, temos técnicas de diagnóstico que nos vão facilitar nas decisões. Material também disponível que muitas vezes não está disponível no pré-hospitalar. Portanto, esta retaguarda que um hospital tem, não se consegue ter no pré-hospitalar, na sua plenitude. E isto torna um desafio muito grande para qualquer profissional do pré-hospitalar,
Portanto, tem que saber resolver aqueles problemas todos da melhor forma, de maneira ou tente chegar nas melhores condições à unidade hospitalar. E é daí que é importante ter um enfermeiro que tem uma formação académica essencial e tem depois uma formação contínua ao longo da sua vida, que vai permitir estar com uma experiência bem sólida e prestar cuidados de qualidade e diferenciados. Pensando nas competências específicas, portanto, quais seriam essas competências que os enfermeiros devem desenvolver para atuarem nas corporações de bombeiros? É importante a experiência no pré-hospitalar, mesmo a mais básica, e tendo em conta que a maior parte dos enfermeiros bombeiros entraram para os bombeiros enquanto bombeiros e depois é que foram fazendo a sua formação pela vocação na área da saúde, foram fazer a sua formação académica em enfermagem. Esta experiência enquanto bombeiros é importante. Depois, com a formação académica e a formação ao longo da vida, na área do trauma, na área da suporte avançado de vida ou suporte imediato de vida, emergências médicas, pediatria, obstetrícia, esta formação toda vai fazer toda a diferença para o atendimento depois no pré-hospitalar. Estamos num país em que utilizamos um médico, utilizamos um enfermeiro no pré-hospitalar, não estamos com um modelo de paramedicina onde a figura do médico e do enfermeiro está muito pouco presente, e isto é uma grande vantagem porque estamos a aliar a parte hospitalar. A formação, então, para ser ideal, será uma formação pós-universitária com a especialidade e depois aprimorar com formação da área de trauma e de emergências médicas e situações de exceção, bem evidente, porque o enfermeiro bombeiro vai estar muitas vezes em situações de exceção, situações de grande complexidade, e este conhecimento, até pela parte da tipologia dos incidentes, como já tem a experiência de como é bombeiro, vai fazer toda a diferença e vai se diferenciar até de outros enfermeiros que não têm esta componente já dos bombeiros. Muito obrigada, enfermeiro Francisco. Estamos aqui a aproximar-nos, portanto, do fecho do nosso podcast, mas ainda gostaríamos de lhe colocar uma questão. Portanto, como é que vê o futuro da enfermagem no contexto das corporações de bombeiros em Portugal? Quais são as mudanças, as inovações que acredita que possam ser significativas? Eu tenho grande esperança na evolução do futuro da enfermagem em contexto de bombeiros. À semelhança do que acontece em vários países, como por exemplo França, que é uma referência a nível do sistema de gestão de operações, onde temos integrados enfermeiros e bombeiros dentro dos corpos de bombeiros, alguns profissionais, outros voluntários, entre outros países. Eu anseio que em Portugal sigam um rumo idêntico, onde poderemos ter profissionais de enfermagem especializados na área dos bombeiros. Como é evidente, para chegarmos a este ponto é preciso haver uma aposta no enfermeiro bombeiro, de forma a criar aqui vários programas. Um programa sólido de vigilância da saúde do operacional ao longo da sua vida e na admissão. Portanto, uma das tarefas fulcrais para combater a saúde dos bombeiros ou os problemas de saúde dos bombeiros será haver uma vigilância da saúde. Portanto, para isso é preciso um gabinete com equipamentos e o enfermeiro para ter condições de trabalho. Portanto, é preciso um financiamento, sem dúvida. Depois, na componente da emergência extra-hospitalar, poderíamos também ser ativados em situações de emergência extra-hospitalar, e aqui surge como uma situação em que faremos parte complementar do sistema de emergência médica. Portanto, nós daremos apoio em situações de emergência médica onde o INEM poderá não ter a capacidade de resposta em determinadas regiões do país e poderá haver alguns meios de suporte imediato de vida, onde é uma ambulância, por exemplo, um veículo tripulado por um enfermeiro e por um técnico e que possa prestar o cuidado diferenciado em algumas zonas. Portanto, no fundo, aqui o enfermeiro pode ser aproveitado como um complemento ao CIEM. Outra situação importante será
a saúde do bombeiro dentro do corpo, dentro do quartel, onde o enfermeiro pode focar-se um pouco mais. Isto é um problema a nível nacional, que está a dar os seus primeiros passos em alguns corpos de bombeiros, é o bombeiro dar um apoio ao Estado Maior, portanto ao comando, para a melhor organização dos corpos de bombeiros. E isto aqui, por exemplo, poderemos fazer toda a diferença em garantir as melhores condições para haver uma descontaminação dos bombeiros após o incêndio, quer seja no teatro de operações, quer seja dentro do quartel, de maneira a termos os equipamentos todos contaminados para evitarmos o risco de cancro, que é real, derivado à exposição a fumos e esses seus poluentes. Outro ponto importante é proteger quem protege. Então, o que queríamos fazer aqui, e é o que é uma realidade em França, nos Estados Unidos, em Singapura, na Austrália, é criar um dispositivo que preste apoio aos operacionais no teatro de operações. É diferente de estarmos a falar em termos camaradas com condições de higiene e de descanso, ou de condições de apoio às ECAPs, portanto, apoio às zonas de apoio à população. Portanto, o que queríamos fazer é estar junto dos bombeiros, mesmo muito próximos das zonas quentes, de forma a aproveitar o pequeno período de descanso após um grande esforço, fazermos intervenções de melhoria da performance física, como por exemplo um arrefecimento corporal, avaliação do monóxido de carbono e administração de oxigênio, avaliação da condição física, nomeadamente a cardiocirculatória, a parte respiratória portanto, melhorarmos aqui uma série de situações em que poderíamos melhorar a performance do bombeiro para continuar a sua atividade mais operacional. Portanto, no fundo, o que queríamos fazer aqui? Mitigar incidentes, eventos médicos que ocorrem no teatro de operações, assim como garantir que o operacional, quando volta para o teatro de operações, já vai com outra performance física e com uma melhor vigorosidade. Portanto, no fundo, são estes pilares: vigilância da saúde, a emergência pré-hospitalar complementar, saúde ocupacional e apoio ao Estado Maior. Portanto, isto leva a que poderemos ter um enfermeiro bombeiro, pelo menos por regiões, profissional, que possa fazer este acompanhamento todo e termos também voluntários a fazer este suporte todo. Chegamos assim ao final de mais um episódio do podcast A Voz da Enfermagem. Agradecemos uma vez mais ao enfermeiro Francisco Coelho pela valiosa partilha da sua experiência. Se gostou deste episódio, convidamos-o a seguir o nosso podcast e a partilhar com colegas e amigos. Fique atento aos próximos episódios, porque há muito mais para ouvir e discutir sobre o presente e o futuro da enfermagem. Até breve.